Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. E este é o nosso penúltimo vídeo, onde nós conversaremos sobre a 14ª lição aprendida dentro dos projetos de migração da plataforma. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da celebração e a importância de fazer a retrospectiva, pensar as lições aprendidas, né, como nós podemos melhorar o projeto, melhorar o checklist. Bom, nesse momento já fizemos a migração da instância de produção, na expectativa de que tenha dado tudo certo. E o fato é que é bem comum que já no final de um determinado projeto nós já tenhamos iniciado um outro projeto, uma outra demanda, porque a nossa rotina ela é muito agitada, né? Então a sua rotina enquanto Platform Owner, enquanto Sysadmin, enquanto Scrum Master, pessoa desenvolvedora, implementadora, certamente tem uma série de demandas correndo em paralelo, então é normal, né, a gente já ignorar uma celebração, né, porque os próximos desafios já estão aguardando, já até iniciaram, né? Ou seja, não podemos parar. Mas o esforço, né, para a gente poder reunir as pessoas, né, e celebrar, comemorar uma entrega significativa é algo que vale muito a pena. Né? Após um período que a gente trabalhou de maneira intensa, e aí independentemente, né, das complexidades por trás da plataforma dentro da implementação da empresa onde você está, né, certamente há outras pessoas que participam disso, né? Então é importante, né, a gente ter esses momentos de distração coletiva, né, para poder unir o time, para poder integrar o time, porque, né, os desafios eles vêm com frequência, né, no que diz respeito à plataforma ServiceNow. Então a gente está pensando numa migração, depois a gente está falando de uma integração com uma outra plataforma, depois a gente está falando de novas aplicações, e normalmente são as mesmas pessoas que estão ali sempre atuando nesses desafios, nesses projetos. Então é importante a gente ter esses momentos de distração coletiva para reforçar essa integração entre o time, entre as pessoas que estão ali atuando, né, que certamente estão com você, né, estarão com você nos próximos desafios. Então fica aqui a dica, né, sobre a importância da celebração. E tão importante quanto a gente celebrar uma grande entrega, que é o caso, né, de um upgrade de versão, por mais que aconteça, né, a cada 6 meses, a cada ano, é a gente refletir sobre as lições aprendidas. Né? E novamente, por conta da frequência que a gente realiza a migração, né, é importante a gente pensar nas lições aprendidas que nós tivemos com relação a este projeto, porque nós sabemos que faremos novamente esse projeto daqui a alguns meses, então é legal nós pensarmos nas coisas, né, que precisam ser feitas diferentes, nas coisas que precisam ser mantidas, nas coisas que precisam ser revistas. Então é fundamental, por conta da frequência da migração, a gente pensar também por conta da frequência, né, isso vale para qualquer tipo de projeto, mas nesse caso específico, né, por conta também da frequência, é importante nós pensarmos nas lições aprendidas. E existem diversas técnicas que você pode usar para poder realizar essa retrospectiva, para poder pensar nas lições aprendidas. Talvez dentro, né, caso não seja ainda algo que compõe aí o dia a dia da equipe que você faz parte, das pessoas que atuam com você dentro dos projetos de ServiceNow, vai ser necessário experimentar diversas técnicas e dinâmicas até identificar aquela que seja ideal para a equipe que você faz parte. Inclusive, você pode até convidar, né, alguém que seja especialista no tema para te ajudar a definir, até para conduzir, para mediar, né, ou né, você que está assistindo, né, você pode virar e falar assim, mas isso não é nem minha responsabilidade, porque eu sou, de repente, uma pessoa sysadmin, eu sou uma pessoa desenvolvedora, eu sou uma pessoa implementadora, mas você pode sim influenciar quem está na liderança do projeto, ali a pessoa Scrum Master, fala, olha, será que não é legal a gente fazer uma retrospectiva, né, para pensar as lições aprendidas? Então, fica também essa dica para você, né, mesmo que não seja você a pessoa responsável por conduzir a dinâmica, mas você pode influenciar para que ela aconteça. E aqui eu compartilho uma ferramenta que eu já usei algumas vezes. Essa foto ela faz tempo, né, foi ali migração para a versão Eureka, eu usei essa ferramenta de maneira depois em outros momentos dentro já havia utilizado na implementação da plataforma, se não me falha a memória, depois nós usamos novamente na migração e usamos depois em outros momentos, porque foi uma equipe que a equipe ela trabalhou de forma conjunta durante quase 3 anos e meio, aproximadamente. Então, havia uma sinergia ali que facilitava, né, a realização desse tipo de dinâmica, né, e a utilização dessa ferramenta. Então, aqui eu estou compartilhando com você um exemplo de ferramenta,
né? E como eu comentei, essa foto já é uma foto um pouco antiga. E essa ferramenta ela funciona muito bem quando a equipe ela fica à vontade para compartilhar, né, principalmente aquilo que que a equipe deve parar de fazer, que é o que está ali na parte superior direita. Então, o que nós devemos, enquanto equipe, parar de fazer? Então, são coisas que podem gerar uma discussão, né? E aí a ideia é que seja a discussão, obviamente, aquela discussão no bom sentido, né? Não é a discussão com relação a confronto, né? E pode ser que ocorra o confronto, mas é importante que ele seja mediado e que resulte em algo produtivo para o crescimento da equipe, né? Faz parte, né? Muitas vezes ter ali aquelas faíscas, né? Por isso que é fundamental que na condução ocorra uma boa mediação, né, para entender ali o conflito e fazer ali o manejo correto, né, para que a equipe não ocorra uma cisão da equipe, né? Então esse é um ponto importante, sim, né, acaba sendo um momento de quando a gente conversa, né, que gera um pouquinho mais de pontos, né, um pouco mais crítico, é o que a gente tem que parar de fazer. Mas, e aí uma outra coisa importante falando sobre essa ferramenta, então tem aqui a gente coloca o que deve continuar sendo feito, continuar fazendo, o que a gente precisa começar a fazer e o que deve parar de ser feito. Então, como que nós realizávamos, né, dentro aqui nas experiências que eu tive de aplicação dessa ferramenta. E eu já apliquei tanto, né, aqui no presencial, né, e depois em outras empresas por onde eu passei, também ali numa dinâmica virtual, né, usando ferramentas, né, usando Mural, Miro, ou até mesmo ali um documento compartilhado onde as pessoas vão colocando, né, ali o que tem que parar de fazer, o que tem que continuar fazendo, o que precisa começar a fazer. E o ponto importante por isso que faz muita diferença, né, a gente ter uma equipe com uma boa sinergia, as pessoas ficarem à vontade para compartilhar. A pessoa que colocou, por mais que eu possa estabelecer uma dinâmica que é anônima e uma dinâmica que a pessoa ela vai escrever num post-it, que é esse caso da foto, a galera escrevia no post-it e colava ali o post-it, né, e depois explicava o porquê que a pessoa ela tinha incluído aquilo. Então o falar o porquê acaba sendo um espaço bacana para poder dialogar, para poder refletir, né? Então ó, o pessoal começa, ó, poxa, teve essa situação aqui, que isso a gente precisa parar de fazer, né? Que envolveu uma outra pessoa da equipe, então essa outra pessoa vai poder comentar. Então isso é importante, esse diálogo. E né, eu estou falando muito do parar de fazer, porque eu continuar fazendo, né, acaba sendo até mais tranquilo, né? Porque estamos fazendo bem, vamos continuar fazendo e o começar a fazer, né, muitas vezes ali naquela coisa das ideias, as novas ideias, né? Então, são pontos menos polêmicos, né? O que acaba sendo mais polêmico é realmente esse diálogo sobre o parar de fazer. Mas é importante que, no todo, né, tudo que seja colocado, exista ali um espaço para poder dialogar, inclusive, né, quando a gente abre para que todas as pessoas coloquem as suas ideias, a gente vai achar ideias similares. Então vai poder juntar ali e falar, poxa, isso aqui está aparecendo, mais de uma pessoa recomendou, então talvez isso seja muito importante no que diz respeito a continuar fazendo, a começar a fazer ou parar de fazer. Então essa ferramenta ela é bem interessante, mas novamente, né, num cenário onde a equipe ela já tem uma integração e as pessoas fiquem à vontade para falar, para conversar sobre, né? E ela pode ser usada tanto no contexto presencial quanto no virtual, né, onde você usa alguma ferramenta, uma das várias ferramentas, né, que podem ajudar nisso, ou até mesmo um documento compartilhado. Né? O mais importante não é a ferramenta, né, mas ter esse espaço onde as pessoas tenham vontade para falar. E, novamente, mesmo que você que está aí me escutando, né, não seja a pessoa responsável por puxar esse tipo de dinâmica, fica o convite para que você recomende, provoque a equipe, né? Talvez você tenha esse espaço, né, como uma liderança emergente, né, para sugerir isso para a equipe, para convidar a equipe a fazer, ou até mesmo para recomendar para a pessoa que esteja nessa liderança. E se você não ficar à vontade para conduzir, convida alguém, né, que às vezes já tem ali um Scrum Master, uma pessoa que atua como Scrum Master ou algum outro papel, né, consultora de agilidade, né, independentemente do nome que é usado aí dentro da sua empresa, certamente deve ter alguém que possa te ajudar dentro da mediação e da condução da dinâmica. Então, porque são ferramentas bem importantes, uma ferramenta super importante e que pode ajudar dentro dessa integração da equipe. E, além disso, né, além dessas lições aprendidas relacionadas ao trabalho entre a equipe,
também é um momento onde a gente pode refletir na perspectiva técnica, porque, novamente, a migração de versão da plataforma, esse upgrade, é uma coisa que vai acontecer com frequência. Então, no olhar da equipe, a gente está falando de qualquer tipo de projeto, né, porque estão falando dessa integração entre pessoas, o trabalho, né, entre pessoas, então não é, pô, a gente vai fazer esse projeto de novo, então um projeto desse tipo de novo, vamos fazer as lições aprendidas, né, vamos fazer retrospectiva, não. Mas no caso da migração, é importante ter esse olhar também com a perspectiva técnica, pois aqui a gente pode refletir sobre como a gente pode melhorar o checklist. Então, imaginando, né, que olhando a um dos vídeos anteriores, né, estamos utilizando o checklist, esse é o momento para a gente poder olhar o checklist e falar o quanto ele nos ajudou e quanto nos atrapalhou. E talvez a sua conclusão vai ser, poxa, o Alessandro sugeriu, mas não nos ajudou em nada. Ou fizemos um checklist muito simples, né? Por mais que a gente não vai olhar as 54 etapas, né, recomendadas no checklist da ServiceNow, a gente fez um com 10, e com 10 etapas não ajudou em nada. Então, qual que é esse meio termo? Então, você pode revisitar ou falar que não serve para nada ou construir um que seja mais robusto. Então, dentro desse tipo de projeto que a gente sabe que vai fazer com frequência, essas lições aprendidas com uma perspectiva técnica acaba fazendo muita diferença também. Né? Então, ter esse olhar para rever, né, refazer o checklist, revisitar o checklist para no próximo upgrade você tenha isso muito mais estruturado. E outra coisa importante, né, quando a gente fala das lições aprendidas como um todo, que a gente tem que ter em mente que o trabalho ele não se encerra com o fim da retrospectiva, porque vai ser necessário promover ações, mostrar para as pessoas, né, os desdobramentos, porque senão fica aquela coisa vazia. E esse é um dos problemas quando a gente vê a realização, às vezes, de retrospectivas de uma maneira mais abrangente. Que acontece a retrospectiva, tem aquela coisa meio catártica que as pessoas falam, né, desabafam, mas depois não tem um desdobramento. Então, no projeto seguinte, as pessoas vão trabalhando de forma conjunta de novo, né, e os problemas que foram relatados antes acontecem novamente. Aquela coisa que a pessoa tinha sugerido parar de fazer e continua acontecendo. Então, quando eu vou promover uma nova retrospectiva, a galera fala assim, Alessandro, nem vou. Porque, poxa, a gente já comentou, as coisas aconteceram de novo, para que a gente está fazendo isso? Eu estou perdendo meu tempo. Então, fundamental. Uma vez que eu realizei a retrospectiva, aqueles pontos que surgiram, eu dar uma resposta. Por mais que a resposta seja, galera, não temos o que fazer com relação a isso, é dessa maneira. Falo, olha, estamos atuando, né, e espera-se que a gente tenha uma resolução. Então, é fundamental a gente compartilhar com as pessoas os desdobramentos. Né? Isso faz toda a diferença para que eu consiga fazer uma retrospectiva depois e de maneira bem sucedida. Né, até reforçando, né, a galera fala, poxa, é fundamental nós participarmos disso, porque a gente vê que tem os seus resultados, tem os seus efeitos, ações são tomadas a partir disso. Então, novamente, pode ser que isso não seja a sua responsabilidade, não seja a responsabilidade do seu papel, mas você tem, certamente, pode provocar essa reflexão, pode convidar o time a fazer, ou pedir o apoio, né, ali da pessoa, sugerir isso para a pessoa responsável, ou pedir o apoio de alguém que seja especialista no tema. Então, não se esqueça, a celebração é importante, né? Estamos aqui na correria, mas é legal ter aquele momento de agradecer todo mundo, celebrar, enfim, fazer ali um happy hour para celebrar uma grande entrega e pensar também nas lições aprendidas, fazendo a retrospectiva. Então, muito obrigado pela sua audiência e nos encontraremos no próximo vídeo, que é o último vídeo dessa nossa série sobre lições aprendidas no upgrade da plataforma. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.